aqui. Eu dei o nome de 2 pessoas queridas. Pois é. Certo. Só. Sentei. O Celso está lá, inclusive. Está lá o Celso, olha lá, com a Tânia, estão lá, vendo se tem alguma mensagem para chegar hoje, para a avó dela ou para as pessoas que eu pedi. Eu sentei e esperei. Só que eu não esperava receber. Não esperava. Quando eu recebi, foi uma mensagem. Mas falaram o seu nome? Ela começa, a mamãe Rosana, né? Entendi. Foi o Celso que trouxe essa psicografia para você? Sim, sim, com riqueza de detalhes. Aqui fantástico. tem algumas. Aqui ela fala inglês. O Celso fala inglês? Ele não tem o primário completo. Celso, você fala inglês? Eu não sei nem falar português direito, mas estou aprendendo com as pessoas a falar um pouco da nossa língua. Aqui essa psicografia que eu tenho, alguma pessoa que fala inglês bem. Mother, father, thank you. My people, my brothers, thank you. Oh my God, thank you. Quer dizer, uma pessoa que você copiou à risca o que estava escrito na carta. Sim, sem dúvida. Certo. O Celso escreveu isso. Sim. Você tem a carta? Tenho. Não, claro. Não, pode. Não me pediram para trazer, Não, mas eu tenho a carta em casa, original, do jeitinho que está aí. Tem alguma coisa aqui que só vocês sabiam? Muitas coisas? Com certeza. A viagem para o Canadá, da minha filha Luciana, ninguém sabia. Isso te trouxe conforto? Só isso me trouxe conforto. E se não tivesse isso? Eu acho que... Porque o Bispo G falou justamente... a gente tem que tentar ver de todos os lados. O Bispo G falou assim, que as pessoas tentam achar na psicografia um conforto que elas não conseguiriam achar de outra forma. Foi isso, né, Bispo G? Sem dúvida. Porque eu acho que assim, o fato desse amor, que eu acho que o maior amor que existe é o amor de mãe. Nem fala. E essa ligação ela é muito forte. E ela busca que ela seja mantida. Eu nem penso, eu tenho 3 filhos, eu imagino a dor que ela deve ter sentido. Se eu começo a chorar aqui hoje, não vou. Mas a gente percebe algumas coisas assim que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da primeira carta que ela recebeu. Quando fala aqui do cãozinho dela, eu acho que quem tem um cãozinho não precisa dizer que é o cãozinho Tommy. Fala o Tommy, é o meu Tommy. Por exemplo, próximo a mim, o presente do papai Jorge, o cãozinho Tommy. Quem tem um cão não chama cãozinho Tommy, falaria o Tommy. O nome dele era Tommy e ninguém sabia que ela tinha um cãozinho que se chamava Tommy. Mas são 6 meses depois. Mas ninguém sabia disso. Eu cheguei, eu sentei, eu fiquei lá, o médium não tinha conhecimento. A sua filha chamava o cãozinho Tommy? Sim. Ou ela falava o Tommy? Não, em casa sempre o cãozinho. Porque ele era novinho. Ele tinha 3 meses. Ela tinha acabado de ganhar. Não, mas uma semana que ela ganhou do pai. Peraí, mas deixa eu entender, Bispo G. Eu entendi o que você está querendo dizer, mas indo além. Então, você acha que as pessoas, elas sentem, elas precisam como se fosse de um alívio, porque é uma dor tão imensa que elas procuram aí. Ela quer se manter próxima, é normal. Mas você acha que o Celso, por exemplo, ia investigar a vida dela? Como é que ia fazer? Olha, eu não digo, eu já te falei, pode ser investigação. Mas como vai investigar? Eu já vi alguns casos aqui, inclusive, nós estávamos pesquisando, que fizeram. Uma das cartas psicografadas, que foi falar a respeito de um filho de um judeu, na carta ele escreveu em hebraico, e o filho nunca tinha aprendido hebraico. E aí ele deu um argumento que lá no local onde eles estão hoje, ele estava aprendendo hebraico. Quer dizer, puxa... aqui, a gente não sabe outro caso, a gente está falando... eu entendo, cada um tem o seu modo de ver. Agora, pode fazer a pergunta. Só uma pergunta. Na verdade, eu vou dividir ela em duas. Quando a senhora preencheu a ficha lá no centro, a senhora colocou que havia um cão chamado Tommy, alguma coisa assim, ou não? De forma alguma. Para que eu ia colocar isso? E a segunda parte das perguntas. Nessas todas, aqui foi citado que vive-se em luto, em tristeza. Essas cartas, esse contato que a senhora teve com a sua filha através do lado espiritual. Me fala uma coisa. Lhe trouxe tristeza, compreensão ou esperança? Ou paz. Ou paz. Paz, esperança e compreensão. Eu diria que 3 em 1. Tristeza jamais. Não. Jamais. Porque na última mensagem que não está aqui, ela fala que eu faço um carnaval, que todos me veem alegre, sorrindo, brincando.
Eu faço da minha vida um verdadeiro carnaval, tentando passar isso para as outras A senhora seria mães. capaz de acreditar que esse espírito, na verdade, que manda essas mensagens para a senhora, com tal grau de detalhes, é um espírito, vamos dizer assim, brincalhão? Alguém que está roubando informação daquilo que foi sua filha? De forma alguma, mas de maneira alguma. O contato que eu tinha com a minha filha, só eu sei. Essa história do espírito brincalhão eu não entendi muito, porque se tem um brincalhão, porque não tem um espírito verdadeiro. Exatamente. Chegou no ponto em que eu queria justamente saber. Olha, desculpe, eu não falei sobre espírito brincalhão, eu falei espírito enganador. Tá, mas se tem um enganador, agora, por que não pode ter um outro? Se a gente levar em detalhes, eu não quero ser assim, o ponto contrário ao sentimento dela como mãe. Cada um tem a sua crença aqui, cada um... Então, eu respeito assim, a crença dela como mãe, como tudo. Mas se nós olharmos e você ver, eu fiz uma análise... Vamos falar de uma outra história para a gente não ofender. Fala de uma outra história, por exemplo. Dá no geral. Bom, vai ser difícil, porque eu tenho aqui algo que nós estamos tratando pessoalmente, né? Fica difícil para eu tratar de uma outra coisa tendo essa informação. Mas então use com cautela, pode falar, mas com cautela, vai. Então, agora, ela disse que a crença dela já era o espiritismo. Certo. Foi a primeira vez que você foi lá? Não. Então, aí já disse tudo. Mas, espera lá. Por quê? A minha mãe que está aqui, eu perdi uma filha. A minha mãe perdeu 2 filhas e mais a minha, que são 3. Quantas vezes você já tinha ido no mesmo lugar antes de você receber a primeira carta? Eu tinha acompanhado a minha mãe que perdeu 2 filhas. Tá, eu sei, mas quantas vezes? Me diga, por favor. Umas 3 vezes. Então, quer dizer, não foi a primeira vez, ela recebeu não foi que soube a minha mãe imediatamente. recebeu várias mensagens da minha irmã, da outra irmã e do meu pai. Entendi. Então veja, já existe um padrão. A minha mãe, da boca do Chico, do próprio Chico, a minha mãe ouviu. A minha irmã morreu com 19 anos, desencarnou com 19 anos em 1986. Foi ao Chico e ele olhou para minha mãe e falou: a sua filha tem muita luz, ela é muito alegre e ela está do seu lado, sorrindo. E ela era assim. Não, eu não tenho dúvida, eu só estou falando que não foi a primeira vez que você foi. Então, o fato de ele ter aqui relatado, você já tinha costume de ir lá, eles já eram conhecidos ali. Pera lá, isso faz mais de 20 anos, mais de 20 anos. Então, eu não anos cheguei que vocês já eram conhecidos lá. Não, senhor, eu não cheguei a conhecer o médium Celso. Lá, ela estava falando do Chico, agora é o Celso. É lógico. Não, mas de qualquer forma, eles são interligados, eles são é a mesma aliança, um é discípulo do outro. Eu entendi, cada um... Bispo G, o senhor está Agora, peraí, que há uma fraude aqui? Não, estou falando que é uma fraude. Estou falando que o conhecimento existe, ela já frequentava, não foi que chegou de um dia para o outro, ela apareceu lá e ele soube. Agora, Luciana, eu queria fazer uma colocação. Será que alguém que não viveu a experiência de uma perda tão grande, de uma dor tão grande, e que encontrou um consolo que a libertou, a alegrou e devolveu a essa pessoa a condição de retomar a sua vida normal, conseguiria avaliar o que significa a experiência que a nossa amiga aqui teve com essa carta ou essas cartas psicografadas? São 2 coisas diferentes. Você não necessariamente tem que ter passado por tudo isso para acreditar ou não. Você pode não ter passado por nada disso e acreditar piamente. Não, eu não falo em acreditar, eu falo em compreender. Compreender mesmo coisas também. Diferentes. Compreender também. O compreender é difícil. Você pode não ter passado por nada disso e compreender. Mas, Marcos, por exemplo, se você perdesse um ente querido, e vamos dizer que você não acredite, porque eu acho que aqui a gente está usando até... Cada um acredita no que acredita, a gente não pode forçar ninguém a acreditar. Até que eu imagino que tem pessoas que não acreditavam e depois que receberam passaram a acreditar. Imagino. Agora, Marcos, imagina se você não acreditasse e de repente você recebesse alguma coisa. É como eu disse anteriormente, talvez eu mudasse meu discurso, mas eu acho que... Sabe, Luciano, eu até estava aqui conversando com o Bispo, a gente até partilha de uma certa opinião parecida. Eu acho que é muito difícil, é difícil viver. A morte faz parte da vida e é difícil a gente lidar com as nossas dores. Então, eu acredito na capacidade do ser humano de encontrar meios para se confortar, mas não quer dizer que exista esse outro plano e que ele se manifeste dessa forma. Mas também não quer dizer que não exista. Não quer dizer. Estamos aí no meio. Eu vou falar com o Celso, que está na outra... Está no outro estúdio. Celso? Oi. Tudo bem? Bem. E aí? Como é que está a energia aí?
Olha, Luciana, o seu programa está me encantando tanto. Eu já me encantava com o seu programa, hoje mais ainda, não por eu estar participando. Querida, mas muito obrigada. Essas pessoas que aí estão, cada um com o seu parecer, e que a gente deve aceitar que cada um tem a sua razão, a sua certeza. Eu, por exemplo, a minha certeza é intransferível, eu não posso passá-la para ninguém, né? Claro. E a gente vê aí o pastor, o cético, né? Claro. Eu digo, eu prefiro um bom pastor do que um péssimo espírita. Um bom cético do que um péssimo espírita. Então, o que vale para todos nós é o amor que nós temos que dar um pelo outro. E Santo Agostinho já dizia, ama, esquece o resto. Concordo. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte. Uma mãe que perdeu um filho, se você perde o esposo, você fica viúva. Se você perde os pais, você fica órfão. Você perde um filho, você fica o quê? Difícil, difícil. Então, eu digo que a minha alegria na condição de médium, e eu custei aceitar isso, Juliana, ou Luciana. Eu disse Juliana, que eu tenho uma nora que chama Juliana. Não tem problema não. Mas eu estou dizendo isso porque eu demorei muito a me entregar a esse trabalho. E se não fosse o Chico, eu não tinha me entregado a ele. Porque eu temia o julgamento das pessoas. Eu sabia que o Chico era julgado. Porque as pessoas acreditam ou não. Essa é a liberdade de expressão. Isso. Aí eu peguei, ele me apertou, me fechou na porta do quarto dele, fechou a porta do quarto dele comigo lá dentro, disse, meu filho, você vai começar ou não? Isso você que pediu, não foi Deus que te deu. O que acontece que você não quer assumir? Eu falei, Chico, eu tenho medo de julgamento. E ele? Aí ele falou assim, mas meu filho, você não tem humildade nenhuma. Você quer ser melhor que Jesus. Jesus foi julgado, taxado de impostor, malandro, malfeitor, todos mentiroso. Serão julgados, né? Ele ficou caladinho, carregou a cruz. Aí o Chico falou assim, quando alguém te apontar o dedo, te chamar de impostor, você sabe que você não é. E quando alguém te chamar de santo, você sabe também que você não é. Aí o aluno aqui, o péssimo aluno, ouviu o professor e começou. Agora, eu queria perguntar se o Chico Xavier, se ele já mandou alguma mensagem. Olha, por meu intermédio, eu já recebi 6 cartas do Chico. E tem um amigo em Uberaba, que é muito amigo do Chico também, o Carlos Bacelli. E o que ele fala nessas mensagens? O que ele estaria falando? O Chico não fala especificamente para uma pessoa. Ele fala para a multidão de pessoas que estavam ali presentes no momento que eu recebi uma carta. Como eu já disse, eu recebo em público, leio em público e entrego em público. E eu li a carta, é um agradecimento dele às pessoas por aceitarem ele da maneira que eles sempre foi, tudo aquela humildade do Chico. Agora é verdade, Celso, aliás, para as pessoas que estão nos assistindo, parece, diz a lenda, que ele deixou um código secreto para 3 pessoas, para que essas pessoas pudessem ter certeza, identificar as mensagens que ele estaria mandando. Uma dessas pessoas é o filho dele, a outra pessoa é uma amiga. A Kátia. A Kátia. Isso. E o terceiro é um médico que se chama Dr. Eurípides. Dr. Eurípides está, isso. Que ele, inclusive, está na linha, eu até gostaria de falar com ele, Celso. Pois não. Mas, por enquanto, deixa eu ver, tá tudo na paz, aí não recebeu nenhuma mensagem, por enquanto. Tânia? Não, por enquanto não. Tá tudo tranquilo. Mas está bem aí, a energia está boa, isso que importa. A energia é incrível, Lu. Ele transmite uma paz que não dá para descrever. Muito Obrigado. bem.
Eu gostaria de falar boa noite, então, para o Dr. Eurípides, que seria uma dessas pessoas que teriam esse código secreto deixado por Chico Xavier, para que ele pudesse se comunicar com precisão e que as pessoas soubessem realmente que seria alguma mensagem dele. Boa noite, Eurípides, Dr. Eurípides. Boa noite, Luciana. Muito obrigado. É uma satisfação de falar com você. Muito obrigado. O senhor fala de onde? De Uberaba? De Uberaba, Minas Gerais. Mandar um beijo para todos que estão nos assistindo agora, grande audiência em Uberaba, Minas Gerais. Muito obrigada a todos vocês nos assistindo. Doutor Eurípides, é verdade, procede a informação que Chico Xavier teria deixado um código secreto para que ele pudesse se comunicar e que a mensagem dele realmente fosse verídica, fosse identificada como se fosse realmente dele? Luciana, se trata da seguinte forma. Como Chico veio para Uberaba, nós nos tornamos, além de amigo, e médico dele. E assim, quando ele viajava, ou da maneira que ele queria se comunicar conosco, ele usava de determinadas palavras que significavam como se fosse de uma maneira muito clara do que estava acontecendo com ele. Então, se você entende isso como um código, poderia ser um código. Mas todas as vezes que ele queria nos comunicar, usava dessa forma. Nós temos inúmeros cartões e cartas. Tal o convívio tão próximo com Chico, que ele, quando partiria, nos daria da mesma forma essa maneira de se comunicar conosco. Mas, por exemplo, é claro que um médico há anos, né, que trata de um paciente, conhece o paciente. Mas ele deixou alguma palavra específica para que fosse identificado, por exemplo, ele falou disso especificamente? É claro que o médico conhece, mas, por exemplo, olha, ele falou, doutor Eurípides, se alguma carta for psicografada em meu nome, eu vou dizer isso. Existia esse tipo de conversa ou não? Não, não existe dessa forma. Existiria, sim, de determinadas palavras e da maneira que elas seriam escritas, nos dando a condição de que estaria ele conosco, nos dando determinadas informações. Tal foi a proximidade de um convívio de 50 anos com ele. Como a Rosana falou, inclusive, até da filha dela, que a pessoa sabe quando um ente querido, uma pessoa muito próxima, nós sabemos o vocabulário, a gente conhece o tipo de conversa, o tipo de palavreado, a gente sabe quem é, mais ou menos assim, certo? É isso mesmo. Agora, dessa forma. Desculpa, e o Celso falou que ele mesmo já recebeu 6 psicografias de Chico. O senhor chegou a ler essas psicografias? Nenhuma delas não tivemos chance de ver. E nem como não as dele, como outras pessoas, como recentemente recebemos de uma outra pessoa lá do Rio Grande do Sul, quando nós chegamos a essas cartas, a essas que nós temos lido, até agora nenhuma me mostrou que fosse dele. Ok. Senhor Eurípides, muito obrigada pela presença, boa sorte para o senhor aí em Uberaba, boa sorte para a sua família, muito obrigada pela presença, viu? Muito obrigado. Mesmo pelo telefone, pelo telefonema. Meus parabéns pelo programa, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, agora eu vou sentar aqui, eu quero até perguntar, Alex, seria possível combinar um código? Eu vou sentar ali de novo, peraí, daqui a pouco eu vou para a Rosana de novo. Seria possível, então, combinar um código? Será que é preciso, antes de mais nada? Se é possível, não sei, mas será que é preciso? A pessoa, quando é a pessoa que é, ou que aparenta ser, no caso a Rosana falou da filha dela, que não precisa dizer, tipo, se eu falar com a minha mãe sabe que sou eu? Sim. É possível? É feito. Alguns espíritas, ao longo da história do espiritismo no Brasil, e a gente pode começar desde os idos de 1900 para cá, fizeram isso, mas é necessário? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, como aconteceu no meu caso, ninguém sabia das circunstâncias em que meu pai havia desencarnado, claro. E a pessoa chega em mim e fala exatamente o que se passou, como se passou, onde ele está, o que está acontecendo. Não precisou de código nenhum, ele não precisou vir e falar, olha, tal palavra. Ninguém sabe, tirando eu, mas algumas pessoas bem próximas da família, eu estava num lugar que ninguém da minha família ia,
diria, porque era do meu trabalho, e eu tive isso. Isso é bom, isso é um caso para o bispo. Mas você fala dessa circunstância ou ainda não? Não, são muito particulares. Foi uma fase bem complicada. Na verdade, foi quando eu comecei a entrar no jornalismo, a desenvolver revistas, a desenvolver os trabalhos. Foi por volta desse período. Foi uma fase muito complicada e é particular, né? Claro. Mas aconteceu. Eu posso falar com absoluta certeza. E tem um fato que aconteceu na redação da revista, que um de nossos editores, na primeira matéria a ser escrita sobre o Chico, não conseguia escrever. Tinha aquela trava que a gente tem. Um bloqueio. Não vinha. E ele estava em casa e, de repente, ele estava na frente do computador, fazendo uma outra coisa qualquer, e ele só se lembra de levantar do computador 2 horas depois. Quando ele olha no computador, a matéria estava escrita. Olha, eu não sei. E eu passei por uma outra situação. Eu não estou aqui para entender, só estou aqui para retratar. Eu concorda? Você vê que eu estou numa posição fácil. Retrato os dois lados. É difícil uma pessoa perder a consciência e de repente ela acordar e está pronto. Eu acho que ela deve ter tido um lapso. Algo que se você já perdeu um ente querido? Eu já. Se você recebesse uma psicografia da sua mãe? Eu com certeza saberia que é da minha mãe. Primeiro porque... Saberia? Saberia, com certeza. Porque eu convivi muito tempo com ela. Mãe é mãe. E os últimos 2 anos, principalmente, que nós tivemos assim próximos. Mas eu tenho não só uma convicção, como eu não me deixaria levar por um sentimentalismo. Mas e se recebesse? Aí eu teria certeza que não. Mas não se seria. Recebesse, você vinha aqui falar? Eu falaria, no ato. Se eu receber e souber que a minha mãe verdadeiramente viria. Você me dá a sua palavra. Como é o nome da senhora, sua mãe? Ela chama Ana da Conceição Tenuta. Ok. Mas não coisas que todos conhecem. Não. Tem coisas só eu e ela que sabemos. Se você tivesse no seu coração certeza, você viria falar? Viria, com certeza. Sou homem para assumir qualquer situação. Ok. Eu queria fazer uma pergunta para ele depois. Pode falar. Curiosidade mesmo. Eu sou escritor. Eu sou ator e sou escritor. E eu escrevi um texto quando eu tinha uns 21 anos e tal. E que é um homem de quase 50 anos, dentro de um quarto, falando sobre a vida dele, tal. Quem lê fala, nossa, você recebeu um espírito para escrever isso aqui? Não. Eu falo, não, é inspiração. Eu tinha consciência enquanto eu estava escrevendo e assumo que que estava consciente durante todo esse processo. Mas quem lê fala, nossa, parece que é um homem de 50 anos escrevendo. Eu ganhei de presente um livro de peça de teatro, que eu não vou falar o nome do autor, porque eu não quero aqui, entende? Eu não quero fazer chacota com ninguém, a intenção não é essa. Mas é porque realmente eu fiquei meio assim, é um autor brasileiro e ele tem 2 peças ali que ele escreveu e diz que recebendo o espírito de Luigi Pirandello, que é um autor italiano, só que ele recebeu e a peça é em português. E eu não entendi como é que se daria esse processo e como que ele pode receber esse espírito, se intitular que é do Luigi Pirandello e ser em português. Por exemplo, dentro da filosofia espírita, dentro da metodologia espírita, né, se acredita que do lado de lá as pessoas têm acesso às informações linguísticas, vamos colocar dessa maneira, daqueles que elas entram em contato. Através de médios, através de estudos, do Allan Kardec mesmo, que já é citado sobre isso. Mas uma coisa que eu acho importante a gente separar. Dentro do espiritismo, você tem a psicografia autônoma, quer dizer, a pessoa ela perde completamente consciência, o corpo dela é assumido pelo espírito e ele escreve. Existe o processo que a gente chama de inspirado, que o espírito não assume necessariamente o controle sobre o corpo, mas a pessoa ela ouve aquela história, vamos colocar dessa maneira, né? E existem, na verdade, entre a psicografia e a inspiração, você tem uma centena de graus ali de contato espiritual, que são ideias, são mensagens e por aí vai fora. Eu não posso falar da idoneidade desse autor. Por quê? Porque assim como na medicina você não pode falar da idoneidade de todos os médicos e de nenhum, eu não posso falar da idoneidade de todos os médiuns e de nenhum. Tem que analisar caso a caso. E a ciência em Como geral é que também aconteceu, por exemplo, com o Chico Xavier? Chico Xavier publicou um livro chamado Parnaso Além Túmulo, que impressiona a Academia Brasileira de Letras. Impressiona a tal ponto que ele chega à conclusão que os autores que estão ali são realmente aqueles que eram originalmente o trabalho deles ali. Alex, desculpe. Sim, o senhor pode discordar, eu só estou respondendo a pergunta do Marcos. Eu tenho um outro ramo, de forma muito clara,
que não é, isso daí é muito elementar. Ele fala isso, eu queria provas mesmo, porque eu tenho provas de que esses que falam que eram escritores, eles eram muito rasos em relação àquilo que eram esses poetas. Parnaso Além Túmulo, ele impressiona a Academia Brasileira. Eu tenho aqui relatos. O que é a Academia Brasileira? Eu tenho aqui relatos de pessoas que estudaram essas obras e falaram era impossível para um homem, por mais inteligente que fosse, repetir a obra desses autores. Ó, agora há pouco, vamos até falar alguma coisa. Você estava falando agora há pouco sobre Hitler. Vamos falar de uma coisa mais objetiva. A gente estava falando sobre Hitler? Nós estávamos conversando lá. Não, lá atrás. Lá atrás. Eu falei, não ouvi. Ele falou assim, citar que nós estávamos conversando. Ele chegou e falou assim, olha, o que você faria se você soubesse que Hitler vai nascer hoje, você o mataria? E aí a opinião dele foi a seguinte, que se matasse ia estar criando um problema, porque depois da guerra teve uma série de coisas. Agora eu queria que você me respondesse. Você sabe que junto com Hitler havia um mentor espírita? Você sabe que o mentor de Hitler era um homem que era espírita? Você sabe dessa verdade? Não tinha você deve conhecer. Não, aí que tá. Espera um pouquinho, é verdade? Não. Isso que o senhor está falando. Eu, por exemplo, conheço o Rabino Mihael, rabino aqui de Suzano, que relata, inclusive, que Hitler, na verdade, é um perseguidor de judeus há muito tempo. Ele seria descendente de um antigo rei da Babilônia. Você, como conhecedor e um escritor, quem era o mentor de Hitler? Não era uma pessoa que era um espírito, dava toda a orientação? Desculpa. Acho que há um desvirtuamento aqui. Primeiro que eu acho importante... Eu estou falando da influência que existe também. Temos um profundo respeito para um outro lado. Pela sua crença. Cada um... Inclusive, eu gostaria de lembrar que Chico Xavier se dizia que ele era um evangélico espírita. Eu me lembro disso, ele falava. Então, eu acho que a grande diferença aqui, e precisamos respeitar as diferenças, eu estou respeitando. Como Chico foi contestado a vida inteira, mas nunca contestou ninguém. Agora, eu acho que a grande diferença é que, no seu entendimento, na sua crença, só existem espíritos enganadores e do mal. Na crença espírita, existem espíritos obsessores, espíritos que estão sintonizados com o mal, sintonizados com coisas que não... com uma moral muito baixa, são espíritos de baixo nível evolutivo. E existem espíritos de altíssimo nível evolutivo, como Jesus, por exemplo. Peraí, vamos só segurar, eu entendi o que ele falou. Eu entendo também, mas a Bíblia diz que do mesmo lugar não pode ter coisa boa e ruim. Como é que nós vamos ter? Mas olha, da meia-noite para lá é ruim. Coisa boa e ruim, calma. Acabado, né? Porque aqui não pode ter pessoa boa, só tem ruim. Eu já vi um monte de lugar que tem os dois, viu? Nós estamos falando do mundo espiritual. Calma, bispo, aí não, aí eu tenho calma. Não sei se vocês primaram. Na real, aqui tem um monte de gente boa e ruim, um monte de lugar, Não, estou falando de pessoas, estou falando do mundo espiritual. Pessoas não são espirituais. E a noção espírita é de que até mesmo os maus, um dia poderão ser bons. É só uma questão de evolução moral. Deixa falando, desculpa, não, termina, vamos lá. Falando da questão religiosa, no fundo, a gente está falando de questões morais, né? Se todos nós aqui aceitássemos a simples ideia do amor fraterno, a gente pode jogar no lixo toda a literatura religiosa existente. Isso é verdade, a gente está falando de amor, não estamos falando de religião. Mas eu queria perguntar para o Celso, que está no outro estúdio, e eu quero deixar uma perguntinha para o Celso, eu vou ter que ir para os comerciais rapidinho. Celso, que é um dos maiores médiuns do Brasil, super respeitado. Celso, pergunta de uma leiga, qualquer pessoa pode psicografar uma carta ou você tem que ser treinado, tem que ter algum tipo de treinamento? Uma pessoa que, por exemplo... que não acredita, vamos falar assim, o Bispo G, de repente, ele pode psicografar uma carta, ou Marcos, alguma pessoa que não realmente tenha nenhum tipo de crença favorável a esse tipo de contato, ou de, assim, vamos dizer, não sei a palavra, mas é de contato. Pronto. Eu vou para os comerciais e quando eu voltar, Celso, me explica como é que ficaria se o Bispo G agora, nos comerciais, poderia, de repente, psicografar uma mensagem. Não sei como é que faz. Ou alguém hoje. Calma, ele não falou o que ia fazer. Calma, Bispo G, calma. Eu vou para os comerciais e eu já volto.
Eu gostaria que o Celso respondesse a pergunta, mas estão me dizendo que eu tenho que ir para os comerciais mais uma vezinha, rapidinho, é isso? Bom, antes eu queria também agradecer, não terminou ainda não, mas eu tenho várias mães aqui sentadinhas que eu conversei antes, que são umas fofas, que eu queria muito ter a possibilidade de sentar e conversar. Não sei se eu vou ter esse tempo todo, mas eu vou para os comerciais e já volto, quem sabe. Obrigada, viu, pela presença.